Momento do Discipulado. Eu quero falar em que as privações devem ser lembradas aos discípulos como uma maneira de Deus os fazer mais dependentes dele. Nós nascemos, e a Bíblia diz que o homem se desencaminha desde quando nasce. Todos nascem pecadores, herdeiros do pecado de Adão e Eva, da natureza pecaminosa, ou como no catolicismo, o pecado original. Todos nascem assim, com essa tendência para o mal. E à medida que vamos crescendo, vamos nos tornando mais independentes, mais centrados em nós mesmos e, se for permitido, se as circunstâncias nos permitirem, nós vamos exercendo a nossa liberdade e satisfazendo o nosso eu. Aí, desde cedo, crianças ainda, nós encontramos os pais com uma palavra mágica: não. O não é muito importante para uma criança. Não pode. Por quê? Porque não. A criança tem que aprender que existe autoridade, que existem limites, que ela tem que obedecer. Isso tem que ser ensinado. E durante a vida inteira nós vamos aprender que existe o não. Em várias áreas, em várias circunstâncias e em vários tempos e épocas existe um não. O crente não está vivendo para fazer a vontade dele, a sua vontade. O crente não deve ser ensinado a satisfazer o seu eu, mas isso é o que é pregado em muitas igrejas. Não deixe ninguém apagar os seus sonhos, realize os seus sonhos, os seus. Não, nada disso. Os nossos sonhos têm que morrer para darmos lugar aos sonhos de Deus, às revelações de Deus, a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Mas para isto, nós temos que morrer para a nossa vontade, para darmos lugar à vontade de Deus. Mas quando nós somos bem-sucedidos, uma boa educação, uma boa família, não temos problemas financeiros, temos comida, temos roupa, saúde, essa facilidade nos leva a darmos vazão ao nosso eu. Aí a gente quer satisfazer o eu com prazeres e passatempos e joguinhos e coleções e diversões e enfim, o nosso eu deseja muitas coisas e a gente parte para satisfazer essas coisas. A gente não se lembra de que a cruz existe. Tomar a cruz é negar o meu eu, para que o Senhor possa fazer a vontade dele na minha vida. Mas se ninguém falar, se as circunstâncias não me limitarem, se não aparecer na minha frente um não, eu vou continuar a fazer a minha vontade e o meu eu vai se manifestar para se satisfazer. Então, Deus age na nossa vida como um bom pai, nos educando e mostrando que não é tudo que a gente quer, não é do jeito que a gente quer, não é no lugar que a gente quer, não é da maneira que a gente quer, não é na igreja que a gente quer, não é com as pessoas que a gente quer. Existe a vontade de Deus que nós devemos buscar conhecer e obedecer. Isso precisa ser ensinado desde o início da caminhada cristã. Ou mesmo que a pessoa já tenha nascido num lar evangélico, como eu, em algum momento a verdade tem que aparecer, a gente tem que se confrontar com a realidade do pecado e tomar uma decisão de morrer para o eu, de entregar a vida para Jesus. Em algum momento
nós temos que enfrentar essa realidade e pessoas Deus vai usar para nos ajudarem nisto, a morrermos para o nosso eu, tomarmos a cruz e fazermos a vontade de Jesus. Mas Deus vai fazer coisas acontecerem à nossa volta, profissão, trabalho, amizades, oportunidades, família. Deus vai dirigir tudo isto, mas segundo a vontade dele, e não necessariamente com facilidade para nós. Há pessoas que pensam assim: isso está muito difícil, eu acho que não é de Deus, não. Eu acho que por aí que é de Deus. Quando fica difícil, tem mais característica de ser de Deus. Por que que aquilo que é de Deus vai ficar facilitado para você? Não é assim, não. E o Senhor nos ensinou que no mundo teríamos tribulações, o mundo seria contra nós, nos perseguiria. A vida cristã não é fácil e nós temos que aprender isso em meio a privações, que nós vamos fazer o que é melhor. Mas há pessoas que, quando vêm as privações, lutas e dificuldades, se fazem de coitadinhos, e aí eles querem ser cuidados, querem ser servidos, querem ser abraçados, porque afinal de contas estão sofrendo muito. Não, você vai ter que continuar a caminhada apesar da dor no pé, o mau jeito nas costas, a dor de cabeça. Você vai ter que continuar. O trabalho vai ter que continuar. A caminhada, apesar das dificuldades que você tiver. Mas as dificuldades nos ajudam, porque se tudo está bem, a gente vai com alegria, com facilidade, achando que está tudo bem e se acomodando. A gente vai se acomodando. Nós nos acomodamos com muita facilidade, mas o Senhor nos incomoda com muitas maneiras diferentes. Deus nos incomoda para a gente não se acomodar. Deus quer o melhor para nós, o melhor é a eternidade, não é uma vida boa aqui na terra. Vamos procurar entender isto. Você pode fazer planos para a sua vida e Deus não concretizar nada daquilo. Nós encontramos lá em Provérbios 16:1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa venha dos lábios do Senhor. A vontade de Deus é o melhor, não é a sua vontade, o seu sonho, o seu desejo. Nós precisamos entender que Deus vai andar conosco, Deus vai caminhar conosco, Deus vai nos guiar, Deus vai nos dirigir, Ele vai limitar as nossas ganâncias, Ele vai limitar a atuação do nosso eu, engrandecimento do nosso ego. O Senhor vai nos limitar para que dependamos mais dEle. Nós precisamos depender mais de Deus, porque Deus quer nos usar nos momentos difíceis, nas fraquezas nossas, nos momentos de desânimo. Deus nos usa de muitas maneiras, porque Ele é Deus. Ele não depende de nós nos sentirmos bem para Ele nos usar. Claro que todos nós gostamos de nos sentir bem. Quem é que não gosta de acordar de manhã, alegre, animado, sem dor nenhuma, com disposição para viver aquele dia? Quem é que não gosta de acordar dessa maneira? Mas não é sempre assim que a gente acorda. Deus quer nos ensinar que a vida precisa ser vivida apesar dos pesares. A gente precisa viver aquele dia, apesar de ter acordado com dor de cabeça, ou dor nas costas, ou um mal-estar disso ou daquilo. Deus quer continuar a nos usar. Ele faz coisas acontecerem e Ele vai nos guiando e dirigindo. O discípulo tem que aprender desde o início que não é a sua vontade que vai ser feita, mas ele tem que procurar se amoldar à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E
nós vamos entender que todas as lutas, dificuldades, sofrimentos, dores, desilusões que a gente passa, tudo isto tem uma finalidade no coração de Deus, que é trabalhar a nossa vida, nos aperfeiçoando espiritualmente e nos preparando para a eternidade. O discípulo tem que aprender que Deus não quer prepará-lo para ele ser um grande aqui na terra, um grande pastor, um grande cientista, um grande empresário, um grande comunicador famoso, um influencer famoso. Deus não quer preparar os seus para serem grandes neste mundo, mas para produzirem frutos e se prepararem para a vida eterna. Nós temos que ensinar isso desde o início, temos que aprender isso desde o início. Se a gente não aprendeu no início, está na hora de aprender. Meu irmão, a sua vontade tem que morrer. Deus não está aí para fazer a sua vontade, não. Vai sofrer mesmo, vai passar aperto. Dê graças a Deus por tudo isso, louve a Deus e continue a caminhada. E quando estiver sofrendo, não se faça de coitadinho ou não, que aí é pior, isso é pecado. Mas entregue o seu caminho ao Senhor, mesmo mancando, mas prossiga. Mesmo com dor de cabeça, continue. A caminhada é assim, faça a vontade de Deus.